Aqui está. Ao menos podias ter servido mesmo um café. Já tomei 2 esta manhã, já não dá. Já. Curto, longo, expresso. O dia vai a meio, então agora quero café de almoço. Curto, longo ou expresso, preparem-se que está na hora do café mais importante do dia, o café de almoço. Hoje temos a convidada Patrícia Belo, que é a diretora de marketing da Comunilog, fotógrafa e uma das mentes criativas da Comunilog. Café do dia. Patrícia, começamos sempre o episódio a analisar uma frase e a de hoje é a seguinte: a criatividade é uma mente selvagem ou disciplinado. Patrícia, concordas com esta frase? Como é que equilibras a liberdade criativa com a necessidade e estrutura da disciplina do teu dia-a-dia? Ok. Como é que é a primeira frase? A primeira parte, a criatividade é... Como é que equilibras a liberdade da criatividade com a necessidade da disciplina do teu dia-a-dia? E a frase é: a criatividade é uma mente selvagem e um olho disciplinado. Ok, sim. Então eu concordo com a frase, Uhum. porque eu sinto que, claro que a criatividade é algo que não é sistemático, não existe quando nós queremos que ela exista. No entanto, ela é como se fosse um músculo e esse músculo é preciso ser trabalhado. O olhar disciplinado é, provavelmente, nós estarmos atentos sempre a buscar o lado que menos pessoas veem em determinado momento. Eu lembro-me de, quando comecei na área de multimédia, e comecei a entender de que forma é que eu podia criar do zero um logotipo, a primeira coisa que eu fiz assim que saí à rua foi dar conta de todos os reclames que estavam na rua, de toda a publicidade, ou seja, isso é quase como fazer uma pesquisa em tempo real para que comeces a ter uma cultura na área do design, para que depois possas ser criativo, porque a verdade é que a criatividade estimulada é uma criatividade que também se procura. Pronto, Okay. Acho que é um bocadinho por aí. No meu dia-a-dia, hoje em dia eu procuro estímulos e procuro-os atualmente muito nas redes sociais, mas para além disso procuro nas atitudes das pessoas, porque acho que se nós olharmos para aquilo que as pessoas gostam, conseguimos entender como criar algo que elas gostam. Sim, andar aqui nas tendências, não é? Sim, exatamente. Sim. Agora o nosso próximo ponto vai ser origens do sabor. E aqui o objetivo é conhecer-te um bocadinho mais, saber um bocadinho mais sobre ti. A primeira pergunta que tenho para ti é: quando é que percebeste que tinhas inclinação para o lado criativo? Quando é que eu percebi? Provavelmente já foi numa fase muito tardia, e digo isto mais ou menos por volta dos meus 18 anos. Isto porque eu aos 16 anos só queria terminar o 12º ano e então tinha que escolher alguma coisa e optei na altura para ir por uma escola profissional em Siguarde e escolhi o meu curso ao calhas. E o que é isto ao calhas? Literalmente apareceu um panfleto em casa e, coincidência ou não, eu escolhi a imagem mais bonita. Ou seja, já tinha a tendência de procurar aquilo que era mais apelativo, mais criativo, ou seja, nunca fui muito racional, como se pode ver. E é curioso que nunca pensei muito sobre as coisas, elas só foram acontecendo. E ao meu 12º ano, eu tive uma professora, que é a Sandrina Clara, foi a minha professora de design, que me disse que eu tinha bastante talento para a área do design e que era bastante criativa e que apostasse. E só aí é que eu decidi ir para a faculdade. Portanto, só nesse momento, aos 18 anos, é que eu percebi que tinha alguma tendência para a parte criativa. E foi nesse momento que percebeste que querias fazer disto vida? Ou foi mais para a frente, se calhar num estágio, num primeiro trabalho? Quando é que percebeste que querias seguir a criatividade e fazer disso vida, digamos assim? Eu acho que foi logo nessa altura, porque não iria para a faculdade se não quisesse apostar na área do design.
Só que atualmente não é só isso que eu faço. É curioso que eu comecei num curso de multimédia e é exatamente aquilo que eu faço hoje em dia aliado ao marketing. A multimédia é uma junção de vídeo, áudio e de design. E a verdade é que eu fui adquirindo algumas competências e hoje em dia voltei a trabalhar com multimédia. Comecei no design, atualmente estou a explorar muito o vídeo, antes disso explorei muito a fotografia, portanto eu não faço só uma coisa, a verdade é que eu exploro muito a área da multimédia aliada ao marketing, claro. Então lá está, já que tocaste nesse ponto, como é que começaste a fotografia? Foi do nada? A fotografia foi mais um ato impensado, mas uma vontade, uma vontade muito grande. Basicamente estava já na faculdade, foi-me proposto que tirasse fotografias num batizado. Eu, com o dinheiro da minha bolsa de estudo, comprei a minha primeira máquina fotográfica sem a minha mãe saber, portanto dei-lhe algum trabalho. E a partir daí comecei a fotografar, com algumas das disciplinas que eu já tinha tido em fotografia, mas a verdade é que não tinha tido um curso intensivo em fotografia. Mais tarde, depois de fotografar muitos eventos, é que eu fui tirar o curso de fotografia durante a pandemia. Portanto, hoje em dia sou fotógrafa profissional, no entanto, isso só aconteceu mais tarde, porque eu sempre tive muita curiosidade em perceber como é que as coisas funcionam e não tive assim muita paciência para esperar. Então a verdade é que eu fui e foi assim que começou o projeto da Anabel Fotografia. Muito bem, muito bem. Agora mudando aqui um bocadinho o tema, agora com a inteligência artificial, as novas tecnologias e voltando aqui um bocadinho mais para a criatividade, apesar de que a fotografia também tem muita criatividade, queria saber qual é o impacto que tu achas que a inteligência artificial e estas novas tecnologias vão ter na parte criativa, ou seja, nos designers. Depende de como é usada. No meu entender, a inteligência artificial ajuda-nos a melhorar os conteúdos que criamos. Ou seja, temos uma ideia, que é uma semente, mas a inteligência artificial, por exemplo, o ChatGPT, ajuda-nos a elaborar essa ideia. E posteriormente nós ainda a transformamos. Mas é preciso olhar para a inteligência artificial, no meu entender, desta forma. É uma ferramenta que te estimula e te ajuda a organizar as tuas ideias. Ao contrário daquilo que também vejo, que é, infelizmente, caímos todos na mesma rotina de ideias. Isto porquê? Porque assim como o ChatGPT me dá algumas ideias, a mesma pessoa do mesmo nicho terá provavelmente respostas bastante idênticas. E depois aquilo que vemos é a substituição da criatividade e não ver a inteligência artificial como um auxílio. Daí eu já ter testado isso a 100%, tenho a certeza absoluta que a inteligência artificial vem para nos poder ajudar, mas dificilmente vai ter aqueles 5% de fora da caixa, de criatividade que o ser humano tem. Sim, autenticidade. Exatamente, assim. a autenticidade. Sim. Muito bem. E também tens aqui um papel muito importante, como já dissemos aos nossos telespectadores, de diretora de marketing da Comunilog. E eu queria te perguntar, Patrícia, como é que consegues equilibrar o regime de diretora de marketing, de gerir uma equipa, com a criatividade de criar conteúdos e lá está, ter esse fora da caixa que é sempre importante? Ok, pronto. Primeiro, só ainda não referi aqui, há o projeto Anabel Fotografia, que falámos de fotografia. Depois este de criação de conteúdos e gestão de redes sociais, criação de websites, é a WebIQ, que é uma empresa do grupo Comework, onde está inserida a Comunilog. Portanto, agora ponham aqui temos que arranjar aqui um gráfico. Esquema, um gráfico para... Mas, de certa forma, elas interligam-se, a WebIQ e a Comunilog. Ou seja, durante o meu dia é dividido a meio, mais ou menos. Da parte da manhã estou dedicada aos meus clientes de gestão de redes sociais e da parte da tarde tento gerir a minha equipa
de marketing da Comunilog. Sou uma sortuda porque tenho uma equipa excepcional. Eu posso passar 4 horas a distribuir tarefas e a gerir tudo aquilo que temos planeado para fazer, que eu tenho a certeza e tenho confiança de que a minha equipa, que atualmente são todas meninas, põem tudo a andar. E isso é sem dúvida a mais-valia e a melhor forma que eu tenho de gerir o meu tempo. Por mais que eu tenha que estar na Comunilog de manhã, eu sei que elas vão dar andamento para eu poder gerir as redes sociais à tarde e vice-versa. Quanto à gestão de redes sociais, é uma realidade que eu exploro há cerca de 3 anos intensivamente, porque tenho a minha cliente mais antiga de redes sociais tem 8 anos, portanto eu acompanhei este progresso todo até hoje, da imagem ao vídeo, da publicidade à identificação. E tenho a sorte de ter clientes que confiam no meu trabalho e que efetivamente também entendem esta minha indisponibilidade às vezes, mas sempre comprometendo-me com eles na entrega dos conteúdos, claro. Boa, perfeito. Antes de passarmos ao nosso próximo ponto, que é café com ou sem açúcar, queria saber se nos consegues dar algumas dicas para trabalhar a criatividade. Sei que já deste algumas, de ir na rua, andarmos a ver publicidades, outdoors. Queria saber se tens alguma dica mais para nos dar. Eu provavelmente estimular a criatividade tendo uma direção. Aquilo que eu posso dizer pode não ser especificamente apenas e só para estimular a criatividade, mas pelo menos eu tenho a certeza que vai acontecer. Não penses no elefante azul e vais pensar no elefante azul, sim. Não é? E o que é que eu tenho a dizer neste momento? Estarmos preparados para que na gestão de redes sociais existe um jogo. E o jogo é a captação de atenção nos primeiros 3 segundos. E essa captação de atenção tem a ver com a relação que nós fazemos com o público. Eles naqueles 3 segundos têm que olhar e têm que dizer: eu relaciono-me com isto. Isto foi feito para mim. A mim já me aconteceu isto. Eu quero isto. Para depois trabalharmos o desejo. E então este jogo faz com que nós agora vamos para as redes sociais e testem isto. Façam visualizações de Reels e tentem perceber porque é que me captou a atenção os primeiros 3 segundos e porque é que não o fez. Foi a música, foi o tom, foi o assunto. Portanto, acho que a criatividade pode ser estimulada através daí mesmo. Percebermos o que é que os outros fazem e aquilo que nós gostamos de ver para fazermos ou parecido ou melhor. Sim, é uma ótima dica. Obrigada, Patrícia. Agora passamos à parte do com ou sem açúcar. Desculpe, com ou sem açúcar? Isto aqui são 15 perguntas que eu te vou fazer e só tens que escolher isto ou aquilo. Ok. Preparada? Sim. Então, criar do zero ou melhorar o que já existe? Criar do zero. Ideias no papel ou diretamente no digital? Ideias no papel. Trabalhar sob pressão ou com tempo? Depende, mas acho que prefiro trabalhar sob pressão. Preferes um desafio ou uma solução pronta? Um desafio. Criatividade matinal ou noturna? Matinal, sem dúvida. Planeamento estratégico ou improviso criativo? Improviso criativo. Minimalismo ou algo vistoso? Minimalismo. Seguir tendências ou criar novas? Criar novas. É difícil, mas é criar Acho novas. que deve ser do mais difícil. Sem não é? dúvida, sem dúvida. Comunicação visual ou textual? Comunicação visual. Trabalhar sozinha ou em grupo? Em grupo. Projetos curtos e tensos ou longos e estruturados? Desculpa. Curtos e tensos. Feedback construtivo ou liberdade total? Feedback construtivo. Agora, redes sociais ou campanhas tradicionais? Redes sociais.
Criatividade técnica ou instintiva? Instintiva. Café com ou sem açúcar? Café sem açúcar. Isso não. Agora, Olha, um café com cheirinho. café com cheirinho. Queria que deixasses uma sugestão cultural que aches pertinente. Pode ser um livro, um filme, um documentário, algo que... Ok. Então, a minha sugestão cultural, que para mim é cultura, e eu consumo muito humor, vou sugerir aqui 2 podcasts. Um é o Extremamente Desagradável e o outro é o Isso Não Se Diz, do Bruno Nogueira. Muito bem. Obrigada, Patrícia. Queria agradecer-te mais uma vez por estares presente, por teres aceitado o nosso convite e despenderes este tempo, que sei que és uma pessoa bastante ocupada. E espero que voltar a ver-te aqui num próximo episódio, que voltemos a reunir-nos aqui todos juntos. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada, Ana. Vamos trabalhar.